Senhoras, senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Daremos início à sessão solene de entrega do título de cidadão paulistano ao professor Marcos Vinícius Matias, iniciativa da vereadora Marta Costa e homenagem de autoria do então vereador Eliseu Gabriel. Compõe a mesa as seguintes autoridades e personalidades: o professor doutor João Carlos de Gênio, reitor da Universidade Paulista, Unip. O doutor Fernando de Gênio Barbosa, diretor da Unip. Professor Vitor Stuart de Pieri. E vamos receber calorosamente o presidente da sessão, vereador Aurélio Nomura, o secretário, professor Eliseu Gabriel, e o homenageado desta noite, o professor Marcos Vinícius Matias. Doutor Jorge Bri. Convidamos também para integrar a mesa principal o doutor Jorge Bri. Neste momento, ouviremos o presidente desta sessão solene, vereador Aurélio Nomura. Minhas senhoras, meus senhores, autoridades já mencionadas pelo cerimonial, está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão solene se dedica à entrega do título de cidadão paulistano ao professor Marcos Vinícius Matias, nos termos do Decreto Legislativo número 50, de 17 de setembro de 2013, de iniciativa do então vereador e hoje secretário municipal, vereador Eliseu Gabriel. Convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, regida pelo maestro, segundo-tenente músico PM, Jacem Feliciano. A Câmara Municipal de São Paulo agradece à Banda da Polícia Militar e ao maestro segundo-tenente músico PM Jacem Feliciano.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram a este cerimonial. O Coronel PM Elzio Nagali, diretor social da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Senhora Suzana Trípoli, conselheira do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e diretora pedagógica do Objetivo Pinheiros. E nós gostaríamos de agradecer a especial presença dos diretores, coordenadores, professores, funcionários e alunos da Unip. Acusamos ainda o recebimento das seguintes mensagens de congratulações a este evento: do Dr. Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, do Dr. Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, da senhora Nádia Campeão, vice-prefeita da cidade de São Paulo, do deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do desembargador Newton De Luca, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da desembargadora Maria Doralice Novaes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, do conselheiro Dr. Antônio Roque Cittadini, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Dr. Edson Simões, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, do Dr. Fernando Grela Vieira, secretário de Estado de Segurança Pública, do Coronel PM Benedito Roberto Meira, comandante-geral da Polícia Militar, do senhor Davi Zaia, secretário de Estado de Gestão Pública, do senhor Rogério Raman, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, do senhor Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, do Dr. Davi Uip, secretário de Estado da Saúde, do senhor Herman Wulfel, secretário de Estado da Educação, da doutora Mônica Bergamaschi, secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, do senhor Tadeu Moraes de Souza, secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, da doutora Linamara Riso Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, do senhor Edmur Mesquita, secretário de Estado adjunto de Desenvolvimento Metropolitano, do doutor Márcio Fernando Elias Rosa, procurador-geral de Justiça, do senhor José de Felipe Júnior, secretário municipal de Saúde, do professor César Calegari, secretário municipal de Educação, do senhor Celso Jatene, secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação, da doutora Mariane Pinotti, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, do senhor José Floriano de Azevedo Marques Neto, secretário municipal da Habitação, da doutora Paula Maria Mota Lara, secretária municipal de Licenciamentos de São Paulo, do doutor Mário Luiz Sandoval Schmidt, secretário adjunto de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo. Agradecemos ainda a mensagem dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo: vereador Alfredinho, Antônio Goulart, Aurélio Miguel, Claudinho de Souza, Dalton Silvano, pastor Edmilson Chaves, Edir Salles, Floriano Pêsaro, Gilberto Natalini, Gilson Barreto, Jair Tato, Paulo Frange, Ricardo Yang, Sandra Tadeu, Coronel Telhada, Toninho Paiva e Vadim Mutran. Agradecemos ainda a mensagem do professor Dr. João Grandino Rodas, reitor da Universidade de São Paulo. E neste momento, ouviremos as palavras do presidente da sessão solene, vereador Aurélio Nomura. Minhas senhoras e meus senhores, queria cumprimentar especialmente o nosso homenageado, professor Marcos Vinícius Matias, e dizer que quando o nosso vereador, secretário Eliseu Gabriel, me convidou para presidir essa sessão, eu fiz com muita honra, muito prazer. Eu, como descendente de japoneses, eu acho que alguns devem saber, mas a única pessoa que não faz reverência para o imperador no Japão são exatamente os professores. Então, por isso, fiz questão de fazer a abertura, até protocolarmente, mas eu gostaria de passar a presidência realmente àquela pessoa que foi o autor do projeto de homenagem ao professor Marcos Vinícius Matias. Por favor, assuma a presidência o vereador secretário Eliseu Gabriel. Obrigado. Quero agradecer ao vereador Aurélio Nomura. Isso. Convidamos para seu pronunciamento o professor Vitor Stuart de Pieri. Boa noite a todos. Bom, o Marquinhos é um educador exemplar, né? Eu me arrisco a denominá-lo macarenco brasileiro, né? Por todo o histórico de transformação na vida dos diversos alunos ao longo da extensa e admirável carreira.
Exemplo disso é o respeito e apoio incondicional que o homenageado dá ao diretório acadêmico. Me sinto muito honrado e extremamente grato pelo apoio do Marquinhos, dado ao curso de Relações Internacionais, no qual eu era coordenador, né? E graças a um trabalho em equipe, conquistou o primeiro lugar do Estado de São Paulo no último ENAD. Obrigado, Marquinhos. Enfim, Marquinhos, eu estou aqui como representante dos professores da nossa conceituada Universidade Paulista, 100% nacional, e te parabenizando, e fico extremamente contente com essa importante homenagem que a cidade de São Paulo faz a você. Você merece. Anunciamos as palavras do professor doutor João Carlos de Gênio. Vereador Eliseu Gabriel, o nosso agradecimento pela homenagem que você está prestando ao nosso amigo Marquinhos, aos demais componentes da mesa. Eu vou contar um pouquinho da história do Marquinhos para vocês. Marquinhos foi aluno do Colégio Objetivo, isso há 40 anos. Terminou o colégio, entrou na Unip, na Universidade Paulista, começou a trabalhar no colégio, ficou conosco no colégio até uns 10 anos atrás, e eu depois, agora eu trouxe para a universidade. Bom, aí vocês vão falar... Eu escrevi aqui o discurso, mas estou com vontade de falar de improviso, porque vocês são de casa, vocês conhecem toda a história. A dificuldade de quem lida com escola é acompanhar as mudanças que ocorrem. Por exemplo, colégio. Há 40 anos atrás, quando o Marquinhos começou, quando nós começamos, pai e mãe separado já não era uma coisa tão normal. Mãe que trabalhava não era uma coisa tão normal. Os valores mudaram muito e muito rapidamente nesse tempo todo. Então, houve uma necessidade de uma adequação da escola. Quer dizer, aquela escola que tinha, essencialmente, a família, que interferia bastante, né, nos valores, tinha a escola com a predominância muito grande dos professores, mas aí surgiu a necessidade, nesse tempo, com essas mudanças, de entrar uma terceira via, que seria o orientador, para ajustar essas mudanças. Ajustar as mudanças não só na família, porque a família começou a ter mais dificuldade em educar os filhos. Fica mais difícil. Quem é pai nesse tempo vem percebendo que fica mais difícil educar. Os valores mudaram, você tem muita dúvida. O professor também tem a dificuldade de se adequar aos valores. Quantos professores nós conhecemos que, depois que viraram pais, melhoraram, porque eles aprenderam com os filhos que filho era assim, era dessa maneira, tinha mudado. Quer dizer, o filho dele era diferente, tem um outro comportamento diferente dele. Então, e o Marquinhos é essa pessoa que soube acompanhar isso. Em tudo nos ajudou. E ele tem essa capacidade não só de tratar a situação atual, como ele tem uma capacidade de prever qual vai ser na frente o comportamento das próximas gerações. O que aconteceu? Por que eu trouxe ele para a Unip? Há 10 anos atrás entrou o programa Inclusão Social. O que é a inclusão social? O governo pega alunos que vêm com problemas, que vêm de escolas públicas, que tiveram dificuldade no aprendizado, que não têm culpa de não estarem preparados igual aos outros, e
pede para que se coloque na escola, via ProUni, via FIES, ou via próprio vestibular. Então, você que tinha um certo grupo homogêneo para trabalhar de aluno, você passou a ter um grupo daqueles alunos que vêm de escola particular, que tudo arrumadinho, tudo certo, e outro grupo com uma série de problemas, coitados. E que eles não têm culpa desses problemas. É o custo Brasil. O problema é que o Brasil não soube dar educação para eles no passado. Então, eles entraram na escola. Então, nós tivemos esse problema. Como acertar isso? Esse desafio, que é o verdadeiro desafio para as escolas. Hoje, vocês estão pegando a Unip, tirando resultados excelentes nas avaliações do MEC, mas foi muito difícil nós acertarmos, nós entendermos o que esses alunos que vêm com deficiência, e que muitos deles, coitados, pensam que todo mundo tem que terminar o curso no menor tempo possível. Esquecendo até que nós que fizemos universidades federais sabemos, a maioria dos alunos terminam depois do prazo mínimo, com DP, com outras coisas. Então, eles vieram, então eles chegam, tem gente que vende para eles a ideia que, você tem que se formar já. E eles não têm condição. Uma boa parte deles, uma parte é excelente, tem alunos de ProUni excelentes. Mas tem outra parte que tem dificuldade, eles têm que ficar mais um semestre ou 2 semestres na escola. Esse é um trabalho dificílimo de ser feito. Ao mesmo tempo, porque você tem que fazer com que o aluno entenda que ele tenha que continuar o curso dele tem que ser um pouco maior, e, ao mesmo tempo, ele aceitar, porque uma das piores coisas que tinha era o aluno, quando ficava reprovado de série, e saía de uma série e ia para outra, ele se sentia com problema. Então, nós tivemos, vocês são lá da Unip, vocês sabem, nós tivemos que por ideia e por orientação até do diretório acadêmico, pediram para que nós fizéssemos um regime que desse para que o aluno, ao invés de ficar reprovado, saísse da sala, ele continuasse na sala e pudesse fazer, não sair da turma, porque você fala, mas isso, um aluno, coitado, eles têm problemas, eles vêm à noite, eles têm o problema de condução, é toda uma situação diferente. Então, nós tivemos que adaptar isso tudo. Ao adaptar isso tudo, evidente, é um desafio que está aí. Aquele tempo da escola que passou, não pode existir mais. Porque, ao mesmo tempo que o Brasil está fazendo a inclusão, ele também está exigindo qualidade. Então, você tem que trabalhar com duas coisas muito difíceis. Você fazer com que o aluno aceite que ele tem que ficar mais tempo na universidade e que ele não se sinta, e que acabe com essa história de que tem que passar, que o professor tem que dar 10, o professor também tem que entender que você tem que realmente só deixar o aluno sair da escola quando ele está preparado para trabalhar, para ele estar preparado para o mercado de trabalho. E as últimas pesquisas, nesses 2 últimos anos, da Folha de São Paulo, ficou muito claro, né? Os alunos da Unip estão entre os melhores, estão entre os preferidos pelo mercado de trabalho. Então, tudo é uma mudança cultural, e você tem, evidentemente, pessoas que pensam diferente e que tentam ver defeitos, né? E não qualidades em quem está procurando acertar. Então, e aí foi aí que eu fui buscar o Marquinhos. Eu falei, eu vou precisar de uma pessoa aqui que entenda e que me ajude a falar com esses alunos que têm problemas, explicar para esses alunos que eles precisam ficar mais alguns meses na escola,
é importante para a formação dele, que a sociedade não pode receber, por exemplo, uma enfermeira que não está devidamente preparada. Claro, todo mundo, o ideal é que se todo mundo pudesse se formar no mesmo semestre, no mesmo ano, tudo junto, mas não é. Não é assim nem nas federais, e em lugar nenhum. Todos nós que fizemos universidades federais sabemos disso, públicas. Nem onde tem os melhores alunos, nem lá se consegue todo mundo que chega no final do curso se formar. É só uma parte. Então, era esse desafio que eu tinha. Eu substituí o discurso por isso. É um problema que o Brasil tem. O Brasil está certo ao fazer a inclusão. É uma dívida do país com esses alunos. Por uns 10 anos aí, nós vamos ter esse problema ainda de receber alunos que não foram bem formados, 10 ou mais. Esses alunos requerem um trabalho especial, requerem uma atenção. Evidente, alguns deles, parte deles vão conseguir fazer o curso no menor tempo, outra parte vai requerer um pouco mais de tempo, mas é importante que se entenda. O Brasil tem que entender que o problema é esse. Esse é o problema. Mudou. Nós temos outra realidade. E por isso eu quero dizer a vocês, então que eu fui buscar o Marquinhos para mim, nesses 40 anos, ele tem sido... porque a mudança é tão grande, gente, nos comportamentos. Vocês sabem, vocês têm filhos, vocês sabem, a gente fica assustado com as perguntas deles, com as coisas, com o comportamento mesmo, né? Então, o Marquinhos foi muito importante em me ajudar a entender essa meninada e também muito importante em me ajudar a entender como iria evoluir esse comportamento. Por isso, durante esses anos, nós tivemos, graças a Deus, bons resultados. Nós estamos aí há mais de 40 anos e temos conseguido nos atualizar. E eu quero dizer ao Marquinhos isso, né? Marquinhos, você é um conselheiro para mim. Muito obrigado por você e muito obrigado, Gabriel, pela homenagem, uma homenagem muito merecida. Muito obrigado a vocês, viu? Ouviremos a saudação do Dr. Fernando de Gênio Barbosa. Muito boa noite, prezado vereador Eliseu Gabriel, demais autoridades presentes, nossos familiares, colegas, professores, alunos do Objetivo e da Unip aqui presentes. Fiz questão de subir aqui, apesar de não ter nada preparado, para poder homenagear o Marquinhos em nome de todos os alunos, ex-alunos como eu fui do Objetivo, todo o carinho, dedicação que você trabalha e faz o seu dia a dia, a sua orientação, os seus conselhos e o seu carinho no dia a dia fazem a diferença para nós. Muito obrigado, você merece e conte sempre conosco. Obrigado. Anunciamos as palavras do secretário professor Eliseu Gabriel. Boa noite. Eu queria inicialmente saudar o professor Dr. João Carlos de Gênio, reitor da Universidade Paulista, pelo seu trabalho durante tantos anos. Eu conheço o trabalho dele desde o tempo que era o cursinho, 9 de julho, segundo me lembro, era isso. Parece que confirmou isso, meu, não é, professor? E depois foi o cursinho Objetivo. Eu até fui fazer um teste para dar aula de física lá há 40 anos atrás,
E, enfim, é uma história muito bonita, né? Que brasileiro de grande expressão e que tem feito de sua universidade no NIP uma marca para o Brasil. E, como disse o Vitor, uma faculdade, uma universidade genuinamente nacional, o que é muito importante. Eu quero também saudar o Dr. Fernando de Gênio Barbosa, o professor Vitor Stuart de Pieri, Dr. Jorge Bri e também o homenageado, o professor Marcos Vinícius Matias. Eu tenho assim, muito orgulho de homenagear o professor Marcos, porque eu conheci sua história, recentemente conheci sua história, e vi que o senhor é um educador de primeira linha, um educador de alma, um educador de vocação. Porque dar aula para bons alunos, ou para alunos, é a coisa mais fácil do mundo, né? Você põe lá e faz. Agora, dar aula para os alunos que são problema, é assim que a gente aprende a ser professor. Eu também sou professor, dei aula há muito tempo. É justamente os alunos mais difíceis que se tornam os nossos maiores amigos. É com eles que a gente aprende muito e com eles a gente consegue ensinar muito. Porque essa é a essência da humanidade. A essência do professor é acreditar que as pessoas podem mudar. Quer dizer, se o ser humano é um ser cultural, quer dizer, um ser que é um produto de cultura, se é possível você ensinar o ódio, é possível você ensinar o amor. Quer dizer, é tudo uma questão de convivência, de aprendizado, de uma cultura que se forma. E eu vi no professor Marcos Vinícius isso, quer dizer, uma pessoa que o Vitor citou também, o Makarenko, né? O Makarenko era um educador ucraniano que nasceu em 1888, que ele tinha essa característica. O grande desafio dele foi ensinar para os piores e mais difíceis alunos, jovens, né? E que ele queria criar um novo ser humano, um novo homem. E para isso ele fez esse trabalho magnífico e escreveu um livro chamado Poema Pedagógico. Esse livro, Poema Pedagógico, sem dúvida, foi um dos livros que inspiraram Paulo Freire, que hoje é um educador que todo mundo conhece. Esse livro é dificílimo achar, chama Poema Pedagógico, mas se vocês tiverem oportunidade de ver que maravilha que é a descrição daquele trabalho no relacionamento. Então, quando eu li a história do professor Marcos Vinícius, eu pensei, poxa, esse é um educador de mão cheia, essa é uma pessoa que precisa ser homenageada. Porque eu fiquei com ciúmes de Catanduva, porque ele nasceu em Catanduva. Como é que nós, paulistanos, não vamos ter ele como conterrâneo? Então, para nós é um grande orgulho, professor, tê-lo como cidadão paulistano. Eu estou muito feliz de homenagear uma pessoa que merece, uma pessoa que tem uma história bonita, como o professor de Gênio contou, que eu também já li muito sobre o senhor e me informei bastante. Falei, não, esse merece o título de cidadão paulistano. Então, parabéns e muito obrigado pela sua presença e pela presença de todos. Muito obrigado. Solicitamos ao secretário Eliseu Gabriel e ao homenageado professor Marcos Vinícius Matias que se encaminhe à frente ao centro do plenário. Neste momento, o secretário, vereador professor Eliseu Gabriel, fará a entrega do título de cidadão paulistano ao professor Marcos Vinícius Matias. Convidamos a senhora Nilza Corniane Matias, mãe do nosso homenageado, para que receba nossas homenagens através de flores.
e gostaríamos de convidar todos os integrantes da mesa principal para uma foto oficial no plenário. Podem retornar aos seus lugares. Neste momento, convidamos para seu pronunciamento o mais novo cidadão paulistano, o professor Marcos Vinícius Matias. Boa noite a todos os presentes. Obrigado por estarem aqui. Boa noite, componentes da mesa, professor Jorge Bri, Fernando, secretário Eliseu Gabriel, professor Digênio e Vitor. Secretário Eliseu Gabriel, muito obrigado pelo título de cidadão paulistano. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa noite. Tudo que acontece em minha vida, Ele está presente. É Ele quem me guia, quem me direciona, me orienta, coloca palavras em minha boca e dá sentido para a minha vida, tomando conta de mim e de meus atos. Após ele, eu quero agradecer ao meu falecido pai, que nunca poupou esforços para me fazer um homem de moral, honesto, trabalhador e com uma boa formação acadêmica. Vocês não imaginam a dificuldade que esse grande homem passou para dar aos seus filhos, principalmente a mim, o primogênito, uma educação esmerada. Ele veio da roça, filho de colonos agricultores, mas fez de tudo para que seus filhos fossem homens de bem. E, finalmente, meu grande agradecimento ao professor Digênio, que me deu a oportunidade de construir minha carreira dentro da maior instituição de ensino do país, o NIP Objetivo. O educador que me tornei foram pelas mãos dele, pois não só abriu as portas para mim, ele as escancarou. Foi meu professor, meu patrão, meu amigo, um grande mestre, para que eu me inspirasse e aprendesse tudo que sei hoje. Tudo veio dele. Nessa noite eu fico pensando, secretário Eliseu Gabriel, a honraria que estou recebendo. Nunca imaginei isso. É honra demais para um cidadão que veio do interior de São Paulo para tentar um estudo melhor na cidade grande. E quem sabe um trabalho para ter uma vida mais estável. Menino classe média, filho de pais batalhadores, que lutavam com muita dificuldade para dar aos seus filhos uma educação melhor. Mas a cidade de São Paulo me sorriu, me abraçou e me recebeu. Para onde eu vim, eu permaneço até hoje. Colégio Objetivo, Universidade Paulista, cidade de São Paulo. São decorridos 40 anos. Minha carreira de educador começa como monitor dentro do Colégio Objetivo da Avenida Paulista, ao lado do meu grande amigo Jorge Salim Jorge, o Jorjão. Ao mesmo tempo, começo a cursar psicologia na Unip, na época IUP, Instituto Unificado Paulista. Mais tarde, me torno auxiliar do departamento de orientação e depois orientador, junto com a professora Suzana Trípoli. Formado como psicólogo, o desafio é maior. Professor Digênio e o professor Jorge Bri, nosso diretor-geral,
me transferem para o Colégio Objetivo de Santo Amaro e lá ser o chefe do departamento de orientação. Uma unidade em crescimento, alunos para serem orientados, e é lá na Avenida Santo Amaro que minha vocação de orientador aflora com toda a força. Posso dizer que a concretização da minha carreira de educador começa ali. Trabalhava muito e dava o melhor de mim, pois era algo que eu fazia com prazer. De chefe dos orientadores, passei para coordenador e, passado algum tempo, também por convite do professor Jorge Bri e do professor Digênio, fui indicado para dividir a direção do Colégio Objetivo Santo Amaro com meu grande parceiro e compadre Johnny da Silva Gomes. E nós éramos supervisionados pelo professor Giuseppe Nobilioni. Parece conta de fadas. As coisas não dão erradas, elas só prosperam. E mais tarde ainda um novo desafio, junto com a professora Maria Luísa Guimarães, cuidar de todo o departamento de orientação da Rede Objetivo, todas as unidades. Poxa, que legal! Agora, ajudar colegas de trabalho a fazer orientação. Um dom que Deus havia me dado, agora posso dividir com outras pessoas. Eram funções acumuladas, mas era prazer puro. Era fazer o que se gosta. Mas não bastava receber incumbências, novos desafios na carreira. Era preciso estar sempre estudando para ter conhecimentos. É o momento, então, que faço pós-graduação e mestrado em educação. Na mesma época, eu sou transferido para o Colégio Objetivo Paz, com o cargo de diretor, mas continuo fazendo o que eu mais gosto, que é orientar adolescentes. Junto com meus colegas de trabalho, construímos um grande colégio, sempre visando a união escola, família e sociedade. Também dali saíram grandes jovens, orientados por mim e todos que trabalhavam comigo. Era muito bom o trabalho de equipe, uma grande orquestra com a regência do meu grande maestro, professor Digênio, e seu grande executor, professor Jorge Bri. E esse trabalho de orientação de jovens aparece, corre de boca em boca no bairro, inevitável de não ser comentado. Nesse momento eu já era muito agradecido a Deus, pois fazia o que gostava e era reconhecido por meus adolescentes, por suas famílias e todos que trabalhavam com educação. O menino que veio de Catanduva estava vencendo na cidade grande que o acolheu. Foi então aconselhado por uma amiga educadora, a professora Ana Gracinda, que resolvo retratar a minha experiência através de livros. E em 1999 edito o meu primeiro livro, O Mundo de Educador. Foi uma experiência marcante e desde então não parei mais de escrever. Toda a minha experiência eu pude dividir com todos que se interessavam pela educação de jovens. No total são 9 livros, onde eu conto essa deliciosa trajetória dentro do Colégio Objetivo. O que me deixa feliz é que parte dessa realização meu pai pôde assistir e compartilhar comigo. E todo o esforço dele tinha valido a pena. Ele também tinha vencido na cidade grande, pois foi ele que me educou. Colégio Objetivo sempre em ascensão, meu nome já reconhecido como educador, diretor de uma grande unidade, meus livros bem recebidos, fazendo palestras, quase 30 anos de profissão, eu deveria sossegar um pouco. Mas não foi isso que aconteceu. Em 2002, o professor Digênio me aproximou mais dele ainda. Fiquei 1 ano com o professor Digênio percorrendo todos os campos da Universidade Paulista. Foi me ensinando tudo sobre a universidade, tudo sobre o funcionamento, a missão, a ideologia e conhecendo todos que nela trabalhavam. Participava de reuniões com os vice-reitores, professor Fábio Romeu, professora Marília Ancona, procurando tirar deles o que tinham de melhor para me ensinar. E era fácil aprender com eles, pois os bancos acadêmicos também foram meus professores. E sempre com o apoio e orientação do professor Jorge Bri, que por conviver diretamente com o professor Digênio, ele sempre soube tudo. Aprendi muito, estudei muito. Chegou um momento que não me bastou apenas saber como era a Unip. Eu precisava entender tudo de universidade. Então procurei ver como funcionavam as outras universidades no país e as diferenças entre a nossa e as outras. Se eu sabia sobre colégio e me sentia seguro em orientar adolescentes, agora eu já conhecia sobre a universidade e pós-adolescentes. Ainda não tinha tanta segurança, mas já conhecia e estudava muito, sempre estudando muito. E no ano seguinte recebo a missão de dirigir o campus Chácara Santo Antônio da Unip, junto com a professora Laura Ancona.
O céu conspirava a favor, pois o nosso trabalho aparecia e o campus crescia muito, chegando a ser um dos maiores campos da Unip. Quando eu pensava que ia diminuir meu ritmo de trabalho, muito pelo contrário. Ao começar a trabalhar na Unip, ele cresceu muito. Ao mesmo tempo, me fez estudar mais, para me sentir cada vez mais seguro e confiante nesse novo desafio. Cheguei à conclusão que, mais uma vez, o professor de Gênio estava certo, pois mergulhei fundo no meu trabalho na universidade e fiz ele dar certo. Para mim, foi um começar de novo, construir uma nova carreira, conhecer novas pessoas, novos profissionais, um gás a mais no ser humano Marquinhos, assim chamado por todas da instituição. Como eu me sentia? Agradecido, muito agradecido por mais essa oportunidade e confiança. E passei a direcionar todos os meus passos para o mundo da universidade, sem nunca deixar de lado meus companheiros do objetivo, pois foi onde tudo começou. Em 2010, 2 novos presentes eu recebo do professor de Gênio: a direção do Campus Paraíso e o cargo de supervisor da reitoria, onde diariamente percorro todos os campos da Unip, ajudando meus colegas de trabalho no seu ofício de formar jovens desse país para um Brasil melhor. Nessa nova empreitada, eu pude conviver de perto com grandes profissionais, diretores, chefes de campus, professores, coordenadores, que muito me ensinam e sempre estão abertos às orientações que eu trago da reitoria e da direção-geral da Unip. Mas, mais uma vez, é árduo, mas prazeroso, pois muito me enriquece como ser humano. E foi na direção do Campus Paraíso, um dos mais modernos da Unip, que eu pude conviver de perto e aprender tudo sobre o movimento estudantil. Convivendo com o presidente do DCE da Unip, Márcio Bico, pude conhecer a União Nacional dos Estudantes, a OEE, União Estadual dos Estudantes, os seus integrantes, os seus presidentes e todos os anseios desses jovens por um Brasil justo e melhor. Já tinha isso na minha cabeça, mas agora muito mais reforçado. Sempre estamos aprendendo. Você levanta de manhã para aprender uma coisa nova. Esse é um pouquinho da minha trajetória que eu tinha para mostrar para vocês, de 40 anos dentro da cidade de São Paulo. E para finalizar, eu preciso externar um sentimento que aprendi com meus pais, minha mãe que está aí presente e meu falecido pai, que é o agradecimento, o sentimento de gratidão. Então agradeço o secretário Eliseu Gabriel por esse título tão honroso conferido a mim, algo que será eternizado na minha história. Agradeço ao professor Vitor, meu grande amigo, que contou a minha trajetória para o seu pai, e daí o motivo dessa noite que me deixa muito feliz. Agradeço ao Fernando de Gênio Barbosa, de quem fui orientador no Objetivo Paulista, e ele hoje num patamar de administrador, sem nunca ter perdido comigo a simplicidade. Agradeço a todos os amigos da família Unip Objetivo, reitor, vice-reitores, coordenadores, diretores, chefes de campus, professores, orientadores, funcionários e estudantes. Pois sem vocês, a minha trajetória não teria existido. Foi um trabalho em equipe que me deu a honra de ser o Marquinhos que sou hoje. Agradeço aos meus familiares, César, Cristina, Felipe, Patrick e Adriano, sempre presentes em minha vida. E, finalmente, um super agradecimento às mulheres de minha vida, a minha mãe Nilza, minha amiga Lourdes e minha companheira Sueli. São elas que todos os dias estão comigo, no bom e no mau humor, na alegria, na tristeza, e cá entre nós, são elas 3 que realmente me aguentam. Os outros só veem o meu sorriso. Meus amigos aqui presentes, muito, mas muito obrigado. Obrigado por tudo.
Informamos que após o término desta sessão solene, será realizado um coquetel de confraternização no hall de entrada deste plenário, onde o homenageado receberá os cumprimentos. Todos estão convidados. E para encerramento oficial da sessão, anunciamos as palavras do secretário vereador Eliseu Gabriel. Bom, eu queria esclarecer a todos que esse título de cidadão, ele só é dado depois de um longo debate aqui na Câmara, né? Precisa ser votado, precisa ser examinado, viu, Marcos? Todo mundo ficou sabendo da sua vida aqui. É um projeto, é como se fosse um projeto, é um projeto de lei, basicamente, que circula por várias comissões, analisam, não é? E tem que ter a votação, e o seu caso foi votado por unanimidade. Todos os vereadores votaram a favor do título de cidadão paulistano para você. Então, só ele. E para nós é uma grande honra, né, nós aqui paulistanos, né, de ter um cidadão com a sua qualidade humana, principalmente. Você falou dos seus livros, né? Eu até tenho o nome até dos livros aqui. O autor de vários livros, né? O Mundo de um Educador, Um Educador no Mundo, História de Adolescentes, Crônicas do Educador, Novas Histórias de Adolescentes, Momentos Relatados, A Arte de Ouvir um Educador, De um Educador, né? A arte de ouvir, essa é uma coisa central. Coleção Durma com esse Barulho, Adolescência. Adolescência e Namoro, Adolescência e Família, Adolescência, Drogas e Violência, enfim, um currículo maravilhoso. E para mim é uma grande honra poder ter feito ter proposto essa homenagem. Eu também queria agradecer muito a presença do professor Dr. Carlos de Gênio, João Carlos de Gênio, que é uma grande honra tê-lo aqui na Câmara, pela sua história, pela importância que o senhor tem para a educação no Brasil, pelo seu trabalho desde o início, desde mocinho, né? Toda a sua luta que realmente nos enche de orgulho. E queria agradecer a presença de todos e está encerrada essa sessão. Muito obrigado.